Olá, sejam bem-vindos ao podcast Saúde e Bem-Estar. Eu sou Fernanda Santana e toda semana a gente traz um profissional para trazer muita informação de qualidade para você. Essa semana estamos recebendo a psicóloga Juliene Cristine, especialista em ABA, Análise do Comportamento Aplicado. Seja muito bem-vinda ao podcast Saúde e Bem-Estar. Obrigada, Fernanda. Obrigada pelo convite. É um prazer estar fazendo parte disso. Eu queria que você começasse falando como é que foi a sua escolha pela psicologia. Ótimo ponto. Então, na verdade, a psicologia nunca passou na minha cabeça, né? Eu fiz um curso vocacional proporcionado pela minha escola em Niterói. E aí eu fiz esse curso com a Cristiane Vilhena. Até então eu achava que eu ia fazer educação física, alguma coisa voltada para a área do corpo, porque eu era academia, jiu-jitsu. E aí, quando eu fiz o curso, deu que eu seria uma ótima psicóloga. Ótima psicóloga não, é uma psicóloga. E eu falei assim, gente, que mulher doida. Assim, parece que ela me colocou numa posição que eu falei assim, não, jamais eu iria para essa área. E aí, eu conversando com ela sobre essa angústia, né, da área que eu tinha um afeto, que era o esporte, e esse atravessamento que eu tive da psicologia, ela falou, por que você não faz a psicologia esportiva? Eu falei, cara, amarrou, laçou, é isso. Aí eu fui na faculdade fazer uma entrevista com um professor, e quando eu pisei na minha faculdade, eu falei assim, gente, eu não quero mais sair daqui. Depois que eu tava lá, eu queria sair sim. Mas... Porque nossa, assim, parece que você estuda 10 anos, e, né, é muito estudo, é muita dedicação. E aí eu me encontrei na psicologia, né? Era uma coisa que era inviável para mim, e quando eu me encontrei, eu definitivamente falei assim, é isso aqui que eu quero, é isso aqui que faz sentido para mim. Em que momento que você seguiu pela especialização, pelo caminho da Gestalt? Eu me apaixonei pela minha professora. A minha professora, ela tinha, sei lá, até 1,40 m, mas ela, dona aula, Fernanda, ela parecia que tinha 3,5 m. Gigante, né? O conhecimento. Nossa, e ela falava com brilho. E eu gosto muito de ter pessoas com brilho no olhar, gostar do que faz e faz o que gosta, sabe? E aí, quando ela falava sobre abordagem Gestalt, eu já falava assim, gente, quando eu crescer, quero ser igual a Mariana. E a faculdade foi se encerrando, e eu falei, eu não posso deixar de criar esse laço, eu preciso fazer uma formação. E aí ela abriu o instituto dela, o Instituto Ciclos, e eu falei, tá, ok, eu preciso disso para me sentir minimamente segura saindo da faculdade, né? Porque na faculdade, por mais que você fique 5 anos fazendo psicologia, é muita informação, mas para a prática, na clínica, no vamos ver mesmo, é muito escasso, né? Então, eu precisei dessa bagagem para me sentir mais sólida. E você poderia explicar um pouco para a gente o que é a abordagem Gestalt? Qual o Posso? caminho que ela segue? Então, a abordagem Gestalt terapia, ela é uma abordagem fenomenológica, humanista e existencialista. Então, assim, é uma abordagem que ela te convida muito para você se responsabilizar pelos seus atos, né? Então, primeira situação, chegou um paciente no meu consultório, em vez de ficar delegando a culpa em terceiros, no universo, tudo acontece comigo, eu vou colocar essa pessoa para confrontar o que acontece, que tudo acontece com ela. Então, assim, não é uma abordagem fácil, é uma abordagem que ela é muito, como é que eu posso dizer? Ela é muito cuidadosa, mas ela também te coloca à prova em relação a isso. Então, eu acho muito corajoso quem quer fazer a terapia com a Gestalt terapia. E eu, como profissional, é uma abordagem que ele me deixa ser autêntico. Então, assim, eu acho que eu não conseguiria ser uma persona dentro do meu área profissional. Eu preciso ser eu mesma, enquanto em qualquer área. Então, assim, você entra no meu consultório, eu estou descalça, eu estou brincando, eu estou rindo, eu vou fazer palhaçada, mas eu estou trabalhando dentro daquela área que eu acho essencial para mim, né? Juliane, eu queria que você esclarecesse um pouco. Você acha que tanto um adulto quanto um pai, quando está buscando um psicólogo para o filho, ele deva se preocupar em que tipo de abordagem que o profissional trabalha? Ou você acha que é mais de conhecer o profissional, independente da abordagem? Você acha que essa questão de abordagens diferentes dentro da psicologia faz diferença para um adulto, para uma criança? Qual é a sua opinião? Então, como eu penso, Fernanda? Antes de qualquer coisa, né, você precisa conhecer o profissional, criar um vínculo, né? Então, assim, você vai estar com aquele profissional e você vai identificando se faz sentido para você. Porque tem pacientes que querem
uma abordagem muito mais que te dá muita ferramenta, que te dá muita orientação, que, né, ou outros que te escutam mais, igual a psicanálise, né? Isso eu acho que cabe muito mais também para a pessoa que está buscando, né? Para a pessoa que está querendo fazer a terapia. Até porque a terapia é um processo contínuo. Se você não está confortável com o profissional que você está, tudo é mais difícil. Então, assim, independente da abordagem, eu acho que o profissional em si, ele tem todos os mecanismos, todas as ferramentas para fazer um bom trabalho com você. Eu acho que o profissional, paciente, ele tem que se sentir confortável com o profissional. Juliane, outra especialização, né, no seu caminho profissional que você seguiu foi com relação à aba. Eu queria que primeiro você explicasse o que é a aba. O ABA é a análise do comportamento aplicada, né? O que acontece, Fernanda? Eu saí da faculdade e a gente quase não teve a oportunidade de falar de muitos temas muito importantes que a gente vê aqui fora, né? Então, assim, se eu tive uma aula de autismo, racismo, foi muito pouco, foi uma pincelada, né? E quando a gente começa a atuar aqui fora, a gente vê que a gente precisa ter muito base para isso. Então, assim, como eu tive que buscar, como eu quis ter essa iniciativa? Na faculdade me perguntaram se teria alguma coisa que eu nunca trabalharia, né? E aí eu falei assim, gente, eu nunca trabalharia com crianças. Por quê? Eu entendo a complexidade que é, porque você atende a criança, você atende a família, a rede, né? Você precisa fazer um trabalho em conjunto. E às vezes você faz uma intervenção com a criança, mas quando a família não está junto nesse processo com você, é enxugar gelo. Então, assim, a gente precisa muito deles e eles também precisam. É uma via de mão dupla, né, que eu posso dizer. E aí, quando eu vim para Araruama e eu entrei na clínica Flora Mater, fiz a entrevista com a Ju, uma querida, e aí ela falou assim, não, tudo bem, a gente quer você aqui, bacana, vamos enviar todas as documentações, mas você vai trabalhar com criança. Fernanda, quando ela falou, você vai trabalhar com criança, eu imaginei, tipo, Avenida Brasil, assim, tuf. Eu falei, como é que eu vou fazer isso? Porque eu nunca tive um contato. Não é que eu não gosto, nada disso, mas eu nunca tive contato. Então, quando você trabalha com adulto, sabendo falar com adulto, eu fico confortável naquela situação. Quando eu sou me colocada nesse lugar de trabalhar com criança, eu falei assim, meu Deus do céu, eu vou precisar iniciar um trabalho novo, né? A toda a expectativa. E de encontro, trabalhar com pessoas, com crianças que eu nunca tive habilidades, porque eu nunca tive essa experiência. Mas eu falei, tá, vambora, vamos já lançar, né? E a psicologia tem muito disso. Você fala, nunca beberei dessa água. Você beberá dessa água. Então, assim, você espere, nunca fala não, porque a oportunidade, ela vai vir. Nossa, e eu lembro que no dia antes de trabalhar, eu suava, assim. Tipo, eu acho que eu tive uma febre emocional à noite, sabe? Mas eu me coloquei disposta para isso. Eu acho que quando você se coloca à disposição disso, você consegue ter uma facilidade, né? E aí, Fernanda, eu me apaixonei, assim. Eu falei, não, eu me apaixonei pelas cartinhas, me apaixonei pelos abraços, me apaixonei pelas florzinhas. E eles são muito autênticos. Então, assim, você quer ouvir uma verdade nua e crua? Criança. Então, assim, eu amo essa parte. E aí eu precisei, o que acontece? A demanda muito do neurodivergente está aí, né? Então eu senti a necessidade de fazer uma especialização para atender esse público também. Porque mesmo que ele não chegue com um laudo para você, durante o atendimento você pode se encontrar com com a neurodivergência, né? Então TDAH, um TOD, um TEA. E eu preciso ter todo um suporte para ajudar esses pais para identificarem o quanto antes, porque assim, é minha responsabilidade também enquanto profissional. Se o pai se dedicou a, né, colocar a criança ali, eu tenho que ajudar de várias esferas, investigando, identificando, conversando, né, e tudo mais. Então, por isso que eu também entrei nessa área da aba, para poder ter mais esse suporte dentro da minha área e mais essa confiança. E como que funciona o ABA? Como que ele facilita no trabalho do profissional? Ele é uma ferramenta? Ele é um tratamento? O que que ele é? O ABA, eu vou dizer que é mais uma ferramenta, né, para trabalhar com o público neurodivergente. Então, assim, a gente vai identificar qual áreas do desenvolvimento que tem um déficit e a gente vai tentar não, né, fazer o máximo possível para desenvolver aquela criança, né? Então, a gente tem várias ferramentas dentro também para poder fazer esse trabalho bem feito, dar esse feedback para os pais. Inclusive, quando você faz a especialização do ABA, o ideal é que você também tenha
que saiba conversar com os pais e saiba ensinar o que está acontecendo. Porque não adianta a criança entrar no seu consultório, você fica ali com ela e beijo, semana que vem a gente se encontra. A gente precisa dar esse suporte para os pais. Então, assim, o ABA, ele é todo muito complexo, né? Em relação a tanto suporte para os pais, tanto suporte para a criança. É mais uma ferramenta que a gente usa dentro da sessão. Inclusive, assim, eu fiquei muito angustiada de fazer o ABA. Porque, assim, a Gestalt terapia, ela é uma abordagem que ela trabalha muito na autenticidade, no fenômeno, no encontro, no vínculo, no contato. E aí, quando eu fiz esse curso, ele me mostrou várias técnicas muito, como é que eu posso dizer? Passo a passo, né? Então, assim, esse passo a passo tem que fazer assim, depois assim, repete, 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 repete. Isso me gerou um pouco de incômodo. E aí, dentro do ABA, eu encontrei uma forma de fazer que seja mais leve para mim e para o meu paciente. Porque eu penso assim, tem dias que vai acabar acontecendo de fazer isso e dar super certo, mas tem dias que o paciente não está legal para fazer dessa forma e eu não vou ficar insistindo. Eu vou ver o que ele tem para me proporcionar para trabalhar em cima disso. Então, eu trabalho de uma forma mais naturalista, né? O paciente chega, a gente vê o que quer fazer e eu trabalho em cima daquilo que ele traz. E dentro desse método, a partir de que momento que você e a família já começam a ver resultados? Ou depende de paciente para paciente? Depende de paciente para paciente, mas eu, com maior segurança, depois de uns 6 meses, um ano. Porque, assim, geralmente, ok, quando o pai já vem com laudo, ok, a gente já tem uma intervenção de 1 hora, então a gente tem maior tempo para isso, a gente já faz um plano de desenvolvimento individual. Só que quando esse diagnóstico não é diagnosticado não aparece, né, ainda não tem o suporte do profissional médico, a gente ainda está investigando. E aí o meu olhar em relação a isso, ele tem que estar atento. Mas eu me sinto segura de dar essa devolutiva depois de um ano, porque geralmente o paciente está ali 30 minutos. E aí eu entendo a sensibilidade desse diagnóstico para uma família, o impacto que ele tem. Então eu vou muito assim, vamos fazer uma fono, porque eu chamo pelo nome e não tá me correspondendo. Vamos ver se ele tem uma audição ok. Ó, vamos botar na nutricionista, ele tem uma seletividade alimentar, acho que ela pode ajudar nisso. Vamos investigar o neuro, vamos fazer uma avaliação neuropsicológica, porque eu acho importante a gente descartar possibilidades. Mesmo que não seja, é importante você investigar. Então, assim, eu sozinha, eu prefiro que tenha uma rede ali comigo para falar assim, não, Ju, isso que você está fazendo, isso que você está vendo, eu também vejo aqui no meu consultório. Então, ter essa rede, eu sempre prefiro ampliar a rede para se tornar mais fácil. Não sei se eu consegui te explicar. Sim, e eu queria que você falasse um pouco também mais dessa importância dessa boa relação entre os profissionais e do paciente, né, passar por todos esses profissionais. Isso é de paciente para paciente. Tem paciente que tem uma fala vocal maravilhosa, então não precisa de uma fono. Mas, geralmente, o que acontece? Quando o médico dá o diagnóstico, ele tem, tipo, É como se ele tivesse... Eu tenho que fazer isso. Então, ele vai encaminhar para o psicólogo, terapeuta ocupacional, nutricionista, como se fosse um roteiro para o paciente, né? Ok, se a partir do momento que a gente acha o diagnóstico, tudo isso é implementado, ok. Eu acho que sobrecarrega. A gente tem que ter um pouquinho mais de sensibilidade para entender se esse paciente realmente precisa de todos esses profissionais. Porque às vezes sobrecarrega os cuidadores. Então, assim, então peguei esse pacote e vou colocar para todo mundo. Cara, 1 hora de terapia por semana para cada profissional. Essa mãe, ela precisa se abdicar de muitos lugares, entende? Então, assim, acho que esse tato do profissional médico precisa existir, né? E quando é viável, tipo, um nutricionista, um terapeuta ocupacional, uma fono, que consiga a gente ter essa rede, ter essa comunicação é essencial. Porque assim, gente, será que eu tô vendo? Será que ele faz isso em outros consultórios ou só faz no meu? E aí eu converso com um profissional, como já aconteceu, e eu falo, não, ó, aqui também acontece, eu vejo dessa forma, eu já trabalho em cima disso, com a análise mesmo aplicada. Então é isso mesmo que você está vendo. E aí, como profissional psicólogo, eu sinto que a responsabilidade é muito maior de encaminhar essa pessoa para fazer os cuidados necessários, né? Encaminhar para o médico para poder ter esse suporte. Então, acho que principalmente o psicólogo precisa ter essa sensibilidade, precisa dessa rede, porque é a gente que se responsabiliza para delegar. Além do TEA, em que outros transtornos
que o ABA também pode ajudar? O TDAH, o TOD, o TAG. Você pode falar um pouquinho sobre Posso, cada posso. sigla dessa? O TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né? O TOD é o transtorno do opositor desafiador. O TAG é o transtorno de ansiedade generalizada. Geralmente, quando a pessoa está com o diagnóstico de TEA, as comorbidades vêm juntos. Então, assim, às vezes, Fernanda, o TEA ele está presente, mas ele não é o principal fator que eu digo que atrapalha no desenvolvimento daquela criança. Às vezes, o TDAH ele está tão gritante que eu preciso trabalhar o TDAH dessa criança, né, para a gente conseguir ter um desenvolvimento bacana nesse sentido. Então, assim, muitas das vezes as comorbidades que vêm junto com o TEA é o que mais atrapalha em relação ao tratamento, né? Então, assim, as pessoas praticamente botam TEA, pronto. Ah, é autista, então isso que delimita as dificuldades dele e pronto, acabou. Não, às vezes as comorbidades são os titãs do desafio ali com o paciente, né? Juliane, eu queria que você falasse um pouco, acredito até que mais com pacientes adolescentes. Quando você tem um paciente que está dentro do TEA, você também, o psicólogo, ele também trata coisas independentes disso, né? Porque eu acredito que o ser humano está ali, ele não é só o TEA, né? Ele tem relacionamentos de amizade, ele está na adolescência, ele está começando a namorar, ele tem outras questões que não circulam dentro do TEA em si. Eu queria que você falasse um pouco disso, de enxergar esse paciente, né, das pessoas também enxergarem esse ser humano, não só dentro da questão do autismo, mas como um ser humano que tem várias outras questões e vai viver outras coisas na vida. Claro, e é isso, né, Fernanda? Você chegou num ponto-chave, né? Parece que quando ela tem um diagnóstico, era só isso. Nossa, quando o paciente chega no meu... Por exemplo, eu adoro atender adolescente com TEA, né? Porque eles trazem questões, assim, muito bacana para trabalhar no consultório. Então, tem a questão do eu me acho diferente, eu sei que eu sou diferente, o que eu faço com isso, né? Tem a questão do cuidado, do vínculo, né? Porque, assim, às vezes ele tem um hiperfoco. Eu tenho uma paciente que ela tem hiperfoco em jogos. E durante 3 meses, a sessão foi muito voltada para esse jogo, para o que ela entendia. E era um jogo maneiríssimo, porque, assim, falava muito de compaixão, empatia, né? Falava muito de empatia, falava muito de amizade, falava muito de um lugar que ela gostaria de estar. Então, através dos jogos, a gente conseguiu entender o que ela sentia falta ali naquela situação. E os jogos, apesar de ser online, ela tem uma facilidade para trabalhar com outras pessoas, né? Então, assim, ela falou, Ju, eu queria ser a pessoa que eu sou no videogame, fora do videogame. E aí a gente trabalha em cima disso. Entendo que tem suas limitações. Então, assim, eu vou pegando na mão, vamos ver até onde dá. Às vezes não dá para ir tão longe. Então, a gente vai reduzir um pouquinho, um passinho de cada vez, né? Então, é isso. Antes do diagnóstico, a pessoa é a pessoa. Então, assim, olha aquele... Eu tenho muito esse olhar, assim, não, ok, tem um diagnóstico. A Gestalt terapia me fornece isso, né? Vamos olhar as potências? Vamos ver o que está para além disso? O que a gente pode trabalhar em cima disso para que ele tenha uma vida muito mais saudável do que só olhar, eu sei que você quer falar que você queria ter amigos, mas vamos fazer aqui uma atividade de memória? O que para ele é importante é estar falando ali dessa angústia. Então, assim, vamos trabalhar em cima do que ele traz, vamos trabalhar na angústia que ele traz. E eu acho que é o primordial, entende? Juliane, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua visão de preparo, tanto da sociedade para receber esses futuros adultos, quanto dos próprios pacientes e dos pais. Como é que você vê, a gente tem, né, hoje em dia uma grande leva, né, que a gente não sabe se eram casos que não estavam sendo vistos e agora estão, mas enfim, a gente tem esse grupo que precisa dessa atenção. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a sociedade estar se preparando para receber eles como adultos, como que a família, o que a família pode estar fazendo para poder a gente ter essa interação, mercado de trabalho, relacionamento, casa, comércio. Tá. Vou começar então pelos familiares, tá? Vejo muitos pais com muita ansiedade de ter o diagnóstico e falar assim,
Então é isso. Então não é que eu sou uma mãe ruim, não é que eu não consigo cuidar dos meus filhos, porque tem esse preconceito, né? Mas ele chega uma hora que ele vai falar, o filho do vizinho demorou, mas falou. Aí a mãe tá ali, gente, mas tem alguma coisa que eu preciso olhar, né? A mãe parece que ela tem essa acessibilidade. Só que tem mães que querem esse desejo de identificar o diagnóstico e tem mães que têm muita resistência. E assim, a partir do momento, eu vejo que, por exemplo, com essa paciente mesmo, quando a gente fez a neuroavaliação e a gente já identificou vários tipos de situações ali do diagnóstico, a paciente falou assim, ufa, meu Deus, graças a Deus, assim, é isso, então, é por isso que eu sou assim. Dá um conforto para esse... Ela sentiu um conforto de entender o que estava acontecendo. E esse adolescente é mais fácil de falar assim, ó, você pensa assim, pode ser um sintoma característico, eu consigo explicar para eles que eles se entendam mais como pessoa em cima disso, né? Só que a mãe fica naquela assim, meu Deus, como é que eu não vi? Tava tão na cara. Nossa, todos os sinais eu não identifiquei, sabe? E aí eu coloquei meu filho para passar por situações porque eu fiquei desesperada que ele estava atrasado. Eu botei meu filho numa pressão que eu vi que estava adoecendo, mas eu não achei outra forma de fazer, porque eu vi que ele estava ficando atrasado. E aí, quando o diagnóstico chega, a mãe fala... A mãe primeiro sente culpa. Eu sinto assim... É até um tema que eu vou abordar num artigo que eu estou escrevendo, né? As mães, elas sentem muita culpa. Culpa o tempo inteiro. Como eu não vi? Por que eu não vi? Por que eu não procurei antes? Agora, adolescente, né, no caso. Agora é tarde demais, porque, assim, ela poderia ter desenvolvido melhor lá atrás e eu não tive esse tato. Só que, Fernanda, como você falou, 10 anos atrás, o diagnóstico, o autismo, né, esse boom de informação que a gente está tendo agora, a gente não tinha. A gente não tinha nem internet. Eu lembro que na minha internet era internet de escada. Então, assim, essa informação é muito específica. Não tem como você se cobrar por um tipo de diagnóstico que lá atrás a gente não tinha esse acesso. Entende? Então, assim, ok, a partir do momento que é possível reconhecer e trabalhar em cima disso, é isso que a gente vai fazer. Sem culpa, sem ressentimento, sem esse pesar. Daqui pra frente é o que importa. É o que a gente fala de potência, né? Ok, é assim, mas vamos trabalhar em cima disso? Entende? E assim, a sociedade, eu acho que a informação, ela tá vindo com tudo. Então, assim, ainda a gente precisa melhorar bastante, eu não vou mentir. Por exemplo, as escolas. Não tem como... eu tava ouvindo uns pais conversando comigo, né? É um profissional para 5 crianças. Vai passar muita coisa. Vai sobrecarregar esse profissional, que ninguém fala também sobre isso, mas tem que seria o ideal um para cada criança, sabe? Para poder tá ajudando, para poder estar auxiliando. Porque um professor, por exemplo, na sala com a inclusão e tudo mais, sobrecarrega também o professor que também tem uma grande demanda, entende? Então, assim, tem os assistentes, né, que a gente chama. É para ontem tá fazendo um curso, sabe? Inclusive o ABA, Fernanda, não é só para o profissional psicólogo. Os pais podem fazer, os profissionais podem fazer, professores... Qualquer pessoa pode. Então, assim, é importante, sabe? Quanto mais informação, melhor. Entende? Então, eu vejo que a gente está caminhando para um progresso, mas eu vejo que a gente precisa ter muita melhora de adaptação para a gente ter um bom sucesso nessa inclusão de fato, sabe? Eu acho que talvez seja é uma fala meio arriscada, mas eu acho que é muito mais um estilo de marketing do que qualquer outra coisa. Então, assim, no vamos ver que o profissional está desse lado aqui, está vendo o que está acontecendo, a gente vê muitas falhas. E a gente precisa pegar todo mundo, dar uma sacudida, fazer uma renovação para poder ter uma qualidade. Entende? Desculpa. Pode falar. Igual os profissionais, né, que estão... A galera nova, as pessoas de olham meu rostinho e falam, nossa, um bebê, né? Como é que vai ser em relação a isso? A gente está com muito mais gás para poder buscar informação, né? E eu vejo profissionais que estão na área há muitos anos que fazem uma especialização, mas não estão tão... do desejo, sabe? De estar ali. É mais, eu tenho que fazer porque está aqui, está aparecendo para mim, mas eu não vejo essa iniciativa. Seja pelo tempo de carreira, enfim, eu não consigo dizer os motivos. Mas eu acho que, a partir do momento que isso está aparecendo, todos os profissionais novos, antigos, têm que se adaptarem, têm que estudarem. Psicólogo, por exemplo, a gente não para de estudar, a gente está o tempo todo estudando. Acabou um, começa outro, acabou um, começa outro.
É isso, porque as informações vão chegando. Por exemplo, CID-11 está vindo aí, a gente tem que olhar o CID-11, a gente tem que entender tudo que está acontecendo para poder fazer um trabalho mais adequado. Juliane, eu queria que você falasse sobre uma questão, né? Que a gente tem a internet ela vem cheia de pontos positivos, mas a internet também vem cheia de pontos negativos. Sim, E um dos comentários que a gente vê muito na internet é com relação a as pessoas estão fazendo autismo de moda. É moda, todo mundo acha que tudo é autismo. Por que você acha que tem algumas pessoas que estão com essa sensação de que tudo que é diagnóstico está fechando para autismo e que não devia se achar que tudo é autismo, tudo é TDAH, que isso é exagero? tá. O que eu penso? Vai ter características suas. O DSM é um livro desse tamanho. Se você pegar para ler, você vai identificar 5 transtornos para você, né? Ah, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso, faço aquilo, eu tenho 20 diagnósticos diferentes, né? Então, porque eu tenho tudo isso que está me indicando. E eu acho isso muito perigoso, né? Porque, assim, pode ser, ô Fernanda, que uma criança tenha uma seletividade alimentar e a gente não esteja falando de um TEA. Pode ser que uma criança tenha muita dificuldade de fazer amizade. Pode ser que não seja um TEA, um TDAH. Pode ser, e é por isso que é importante o profissional estar avaliando. A partir do momento que você chegou a informação para você no Instagram e você acha assim, tem alguma coisa aqui, eu acho que vale a pena eu investigar para ver se é o que eu tô achando que é. Mas não você chegar no Instagram e se autodiagnosticar. Você tem que ir pro profissional, entende do que tá falando, com toda a bagagem de conhecimento, para ele te dizer é ou não é. Entende? Eu acho que se a gente, toda vez que olhar no Instagram, ver que tem algumas características que complementam na gente e a gente já se rotular, eu acho muito equivocado e muito, muito, muito ruim, né? Ah, eu esqueço tudo. Eu sou TDAH. Ah, eu sou hiperativo, eu sou TDAH. A gente está falando do quanto de prejuízo você tem na sua vida, né, em relação a tudo, né, social, trabalho, enfim, o quanto de prejuízo você tem, né, e para ver assim, não, tem de fato alguma coisa tem aqui, porque eu não consigo ter uma vida, uma qualidade de vida, né, então assim, aí sim, busca um profissional. Eu acho que o profissional psicólogo você pode buscar em qualquer momento, mas assim, se for nesse intuito de se descobrir, fala com um profissional, né, quantas vezes chegou um paciente no meu consultório e falou assim, eu acho que eu tenho TDAH, vamos fazer neuroavaliação. Vamos ver se é isso mesmo. Você vai fazer vários testes em relação a isso e a gente vai conseguir ter um olhar ampliado em relação a isso. Então, assim, não se diagnostique sozinho, sabe? Se você olhar o DSM, você vai ter várias coisas. Fala com o profissional. O tempo todo, fala com o profissional. Porque a informação do Instagram é muito equivocada. Juliane, pelo que você está falando, né, a gente percebe a importância da gente não ter a questão do achismo, né? O achismo, ele acaba atrapalhando ou a pessoa acaba se diagnosticando, acha que sabe, mas não busca também o tratamento. Ela pega aquele rótulo para ela, mas ela também não busca o profissional e não busca o tratamento, né, o acompanhamento certo. Eu sei que é muito complexo, são muitos fatores. Mas o que você poderia dizer no caso da sua especialidade, do seu trabalho com crianças, o que você poderia dizer para um pai, para uma mãe de alerta, dentro do que você já viveu de experiência? Quais seriam alguns pontos de alerta para pais de crianças pequenas, de crianças ou até adolescentes que você diria assim, não, olha, eu acho que você deve procurar hoje um profissional? Você diz. Com relações a características de TEA, TDAH. Ah, entendi. Olha, por exemplo, o que aparece, que eu consigo identificar bastante é o TDAH, né? É uma demanda que vem crescendo muito no meu consultório, especificamente, Juliane falando, tá? O TOD também, né? Então, assim, primeira coisa que eu falo, ele é assim em qualquer lugar? O Todd, por exemplo. Ah, ele é agressivo, ele não me respeita, ele é assim em qualquer lugar? Ah, vou falar com um familiar, vou falar com alguém da escola, vou falar... Porque às vezes isso acontece. Chego no meu consultório, não vejo. Assim, tudo que eu falo faz, tem uma boa dicção comigo, me respeita, eu falo, fala ali, vai. A criança, assim, uma
sabe, super consciente, super, né, dá pra trabalhar facilmente. E aí a mãe fala, mas ele tá me deixando de cabelo em pé. E aí quando eu vejo, por exemplo, é uma família totalmente adoecida. Então, assim, eu preciso pegar esse paciente, em vez de já chegar e falando, ele faz isso? Então, ó, tudo aqui é uma característica de um TDAH. Eu tenho que olhar essa criança num todo. Eu tenho que olhar dos demais, né? Então, assim, em casa tá um ambiente super insuportável de se estar para a criança. Ela vai apresentar comportamentos, entende? A criança é muito ela é muito externa, muito comportamento, né? Falar, ter uma conversa assim como eu tô tendo com você é muito difícil com criança. É por isso que a gente usa o recurso dos jogos dentro do consultório. Porque enquanto ela tá jogando, a gente vai pegando pelas beiradas, né? Então, assim, antes de chegar no diagnóstico no todo, procura ver o campo, né? É claro que a gente está lá no consultório, por exemplo, eu tenho uma paciente que toda vez que eu faço uma atividade em relação à memória, ela tem né? Ok, eu boto uma outra atividade, a mesma coisa. Ao longo do tempo eu vou colocando, eu tô vendo que ela tem essa dificuldade aqui, vou guardar essa informação. Eu tenho explosões de raiva do nada, depois minha mãe falou assim comigo e eu não consegui conter minha emoção. A gente tá falando de motorregulação super disfuncional. Só que dentro do consultório isso não aparece pra mim. Então, peraí, vou pegando só aos pouquinhos. Eu vou catando, juntando essa informação. No final eu falo, olha, mãezinha, percebo isso que tá acontecendo. Isso pode ser uma característica do TDAH. Então, vamos fazer uma investigação em relação a isso. Porque, Fernanda, eu sozinha, eu posso estar sendo super equivocada. Então, eu preciso, como eu falei, né, de uma rede. Né? O que eu não posso fazer é observar todo esse comportamento e ser negligente e não falar nada. Achar que, em algum momento, isso vai se desenvolver sozinha. Eu preciso de ajuda. Se a neuropsicóloga falar assim, não, puramente emocional comportamental. Então, peraí, vou trabalhar com uma outra forma de abordagem com essa criança, porque eu estou fazendo agora com essa criança não está sendo tão efetivo. Entende? Então, eu acho que a gente tem que observar, pontuar, mas delegar também para poder identificar. Eu acho importante, muito importante. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância e a necessidade também de psicólogos dentro das escolas, ou pelo menos desses profissionais com esse conhecimento do ABA, por exemplo. Eu queria que você falasse um pouco sobre a necessidade do acompanhamento psicológico e de profissionais dentro da educação. Tá. Eu vou usar um paciente que eu tenho para dar isso como um norte pra gente, tá? Eu tenho um paciente que a gente está fazendo uma investigação de de TEA, e só que o que chama minha atenção é o TAG, é o transtorno de ansiedade generalizada. Toda vez que ele vai fazer uma prova, ele passa mal, e assim, fica branco, não consegue, aí fica super nervoso, e aí a mãe tem que voltar para buscar, e aí toda vez que tem prova é isso, né? E infelizmente ele estuda numa escola que de 2 em 2 semanas tem prova. Então assim, quanto esse corpinho não tá aguentando a pressão, né, tudo mais, para estar nesse lugar e continuar fazendo as provas, né, estar junto nos ciclos. Só que, Fernanda, isso acontece 1 ano, sabe? Esse paciente chegou para mim na metade do ano. Isso acontece muito tempo. Como um profissional faria toda a diferença de falar assim, mãezinha, eu entendo que ele tá nervoso, mas tem alguma coisa para além disso que a gente precisa investigar, entende? Até essa mãe chegar no psicólogo, foi um tempinho que demorou. E o quanto de tempo a gente não perdeu aí para poder ajudar essa criança nesse sofrimento, entende? Talvez, então, a importância de um profissional dentro da escola para ter esse olhar, né? Com certeza. Algum profissional com esse olhar sensível para identificar esses pontos nos alunos, né? Muito. E assim, só que os relatórios que eu recebo, Fernanda, tem, por exemplo, a paciente está muito apática durante as aulas. E esse paciente chega para mim, por exemplo, quando eu tenho esse paciente, quando eu vou ver, essa paciente ela está super excluída, com vários ferimentos que ela mesma fez. Então, assim, os pais não viram porque ela usa blusão, né? Em casa ela está num ambiente confortável. Chega na escola, ela tá num lugar que não é mais confortável e ela tá super excluída.
E aí o profissional, ele olhou e falou, tem alguma coisa ali que a gente precisa investigar. E quando essa paciente chega para mim no consultório, ela pratica automutilação, ela tá num processo depressivo, ela tá num processo super de ansiedade, ela não tava conseguindo falar com ninguém. E esse profissional teve esse tato de olhar, sabe? E esse profissional, psicólogo da escola, falou assim, tem alguma coisa errada ali. E aí encaminha pra gente. Esse é o essencial, sabe, na escola. Porque, às vezes, Fernando, os pais, eles são tão atribulados com a rotina, entende? Tá tão atarefado, precisa fazer um monte de coisa, precisa resolver um monte de coisa, que meu filho tá em casa, tá bem, tá assistindo TV, ok, é isso. Graças a Deus tô aqui, vou fazer minhas coisas. A criança, ela tá na escola um grande período. Assim, uma pessoa fundamental para estar falando alguma coisa é alguém dentro da escola, sabe? Então, assim, é essencial de fato para ajudar a gente pra caramba dentro da área da saúde. Então, acho que a gente precisa sim investir muito mais nisso para ter ampliar mais isso, né? Para ajudar a paz, inclusive. Juliana, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão que você levantou dos adolescentes, da depressão. Você acha que... O que pode estar acontecendo na atualidade? Por que você acha que a gente tem tantos jovens, tantos adolescentes, pré-adolescentes que estão apresentando essas características de depressão? Primeira coisa, tela. TikTok, Instagram. Cara, assim, bom, que inferno, que inferno. Porque, assim, é uma área, se você não tiver inteligência emocional para entender que nem tudo que tá no Instagram é uma realidade, é muito mais uma ficção de uma idealização de vida que você tem, se você olhar, né, com esse olhar, ok. As crianças, elas entendem, as adolescentes, as crianças, elas entendem aquilo como é. Então, assim, caramba, a fulaninha tem um quarto rosa e eu não tenho. Ela tem vários amigos e eu não tenho. Essa pessoa faz várias coisas e eu não tenho essa possibilidade. Essa coisa da comparação vai degredindo, assim, a autoestima e a segurança, sabe? Então, assim, aí eu quero me colocar... Tem dois níveis, né? Ou eu me isolo, não dou conta disso, me isolo. Ou eu vou tentar forçar uma persona, né, dentro do consultório, dentro da escola, que eu sou muito legal, que eu sou muito nanana. Isso sobrecarrega a criança, sabe? Chega uma hora que ela não sabe nem mais quem é ela de fato, ou o personagem que ela criou para poder parecer legal, entende? Então, assim, se eu tiver que falar assim, uma coisa que tá adoecendo as pessoas... telefone. Telefone tá adoecendo muito. Então, assim, acho que antes de colocar essa criança em contato com a internet, conversa com ela, sabe? Explica pra ela, isso aqui acontece, mas de repente nem é assim. Foi uma oportunidade, sabe? Você é tão legal quanto, né? Então, assim, você é legal do seu jeitinho, entende? Então, assim, pra não colocar essa adolescente, essa criança num lugar de comparação, porque isso, Fernando, é um rasgo imenso. Você acha que não faz... a criança é totalmente social, né? Então, assim, ela tá totalmente incluída nesse lugar. Se você não tem essa conversa com seu filho, isso vai, de alguma forma, adoecer de alguma forma, entende? Então, acho que a gente tem que ter essa sensibilidade também. E a rede social E a faz gente isso. falando ainda desse momento, né, da pré-adolescência, da adolescência, eu queria que você falasse sobre um tema que eu acho até que a mídia traz tanta novidade, né? Mas, Uhum. como a gente estava comentando, acho que fica até um pouco esquecido. Eu queria que você falasse um pouco sobre o racismo, que muita Ah. gente acha que não existe mais. Não, não Oxi. tem mais racismo. Não, tá tudo resolvido. Oxi. Tá tudo resolvido. Eu queria que você falasse um pouco o quanto você ainda vê no consultório do racismo, o racismo afetando essas crianças e esses adolescentes. Nossa, pegou agora, hein? É assim, o meu trabalho de conclusão de ensino superior foi sobre o adoecimento do racismo em relação à mulher negra, né? Psicologicamente falando. Não só da mulher negra, mas, por exemplo, Fernanda, se você entra no meu... Eu já tive experiência aqui em Araruama de que quando as pessoas me olhavam, era aquele olhar tipo... Tem a primeira barreira que eu sou nova, tem a segunda barreira que eu sou... Eu entendo assim, né? Tem a segunda barreira que eu sou preta. Ao ponto da pessoa ficar me questionando sobre as minhas formações e dizer assim, não, mas o que você está falando é isso aqui? Não, porque eu estudei não é isso aqui não.
Oi, tudo bom? Tudo bom. Então, assim, no consultório, quando eu atendo as pessoas que têm essa dificuldade em relação ao racismo, eu vou te dar um exemplo, assim, que é muito forte, um querido, adoro, que é um paciente que eu tenho, que ele é preto, né? Ele tem dor crônica. Com bomba de morfina dentro do corpo, sabe? E aí, toda vez que ele vai nos hospitais aqui de Araruama, todo mundo acha que ele tá indo lá para se drogar. Ele não tem o atendimento, o acolhimento. Muito pelo contrário, às vezes ele prefere ficar sentindo dor em casa do que ir para um hospital e ter esse suporte, porque ele sabe que primeiro, antes da dor, ele tem que passar pela questão do preconceito para depois Ele tem que provar para as pessoas que ele ele precisa, que ele tem uma doença. ele tem um laudo, sabe? Tem um histórico ali. Ele tem, inclusive, uma medicação que é muito mais potente em relação ao efeito colateral do que esqueci o nome. Morfina. A morfina. Então, assim, o que ele tá tentando falar assim, me ajuda a diminuir essa dor. E aí, mas é um drogado. Mas é porque não adianta você ficar vindo aqui não, porque a gente sabe do que você... Fernanda, dor crônica, sabe? A gente tá falando aí de dor contínua. Ele já sofre com isso, tem que sofrer mais em relação ao preconceito, sabe? Então, assim, eu olho, eu fico abismada, assim, como o outro não... Sabe? Parece assim, eu não consigo entender. Eu consigo entender, mas assim, me dói acreditar, sabe? Inclusive as mulheres negras. Eu tenho muita paciente que sempre está nesse lugar de alto valor, do valor, né? De que eu não sou capaz. Profissão maravilhosa. Pessoa didática, fala assim, ó, inteligentíssima, linda, mas quando fala de um olhar para dentro, da autoestima, em pedaços, sabe? Ao ponto de achar que não merece onde ela tá, não merece o que ela tem, não merece estar sendo ouvida, sabe? Esse lugar de descarte, né, de relacionamento. Eu não mereço um relacionamento porque eu não tenho valor em mim. Por que a pessoa vai me escolher em relação a isso? Então, cara, é muito delicado e é muito palpável. É um sofrimento muito palpável. Mas todo mundo passa um pano. Todo mundo... eu sinto assim, que as pessoas falam assim, nem foi por isso. Fernanda, quem é preto sabe. A gente consegue identificar, a gente consegue ter o tato, a gente olha assim, já sente de longe esse preconceito, sabe? No olhar, no gesto, no toque. Parece ter um superpoder, porque assim, que eu não gostaria de ter, né? Mas infelizmente a gente tem. Então a gente tem muito desvalor em relação a isso também. E essa percepção, isso começa desde criança? Você acha que a criança, ela já começa a perceber isso, infelizmente? Ela já sente esse peso? Ou você acha que é mais na pré-adolescência? Ou você acha que a criança já tem essa capacidade de sentir esse peso do preconceito em cima dela? Fernanda, como é que eu posso dizer? Sentir, sente. Óbvio que sente, né? Você sente ali um desprezo, você sente que ali o amiguinho tá tendo muito mais atenção do que o outro. Você sente que aquela pessoa ali, ela é diferente de você e as crianças zoam, né? As crianças ainda têm a questão do bullying, né? Então, sente. Mas, assim, a carga emocional, eu entendo que ela chega na pré-adolescência em diante. E é uma marca, assim, cara, muito extensa, muito enraizada, né? Mas antes, quem sofre é essa criança que se sente, que vai construindo aquilo, né? Vai construindo essa dor. Chega um momento que você começa a se questionar, mas por que as pessoas me tratam assim? E aí você aí olha pro espelho e fala, porque meu cabelo, né, é horrível. Porque minha cor, não, se eu fosse... Aí vai começando a crença de que eu não mereço ser valorizada por conta de toda essa situação que aconteceu, que de fato aconteceu. Tem essa crença de desvalor. E quando você começa a ter uma maturidade de trabalhar isso, por exemplo, na terapia, é um processo mais, assim, de dor mesmo, de sofrimento, muito mais enraizado, palpável pra gente trabalhar ali, né? Porque relacionamento, trabalho, vida pessoal, até a gente ter um bem-estar de forma em geral, é longo, sabe? É tipo difícil se você não trabalha isso quanto antes, né? Então, assim...
sente quando criança, mas a partir do momento que você tem a consciência, você consegue trabalhar isso de uma forma mais específica, uma forma melhor. Juliane, a gente também tem outras questões, até tomadas como tabu, né? Tem muitos assuntos que hoje a gente vê até que adultos têm dificuldade de falar. Mulheres e homens adultos têm dificuldade de falar, como, por exemplo, a questão da sexualidade, a questão do sexo em si também, né? Não só da sexualidade, mas até do sexo. Tem muitas mulheres adultas que vivem até frustrações e não conseguem falar sobre sexo. Eu queria que você falasse também um pouco sobre isso, sobre a importância não só do profissional, mas até dos pais entenderem a importância de falar sobre sexo e sexualidade com os jovens, com os adolescentes. Essencial. Gente, eles vão buscar informação na internet. Então, assim, não adianta você ficar fingindo e tentando driblar uma informação que ela vai chegar de qualquer jeito. Então, assim, conversa com teu filho e ensina para ele que doenças, métodos conceptivos, o poder gostar de pessoas, independente de como, sabe, do quanto você entende isso, para que seu filho, a partir do momento que ele começar a iniciar uma vida sexualmente ativa, ele recorra a você e não à informação da internet, sabe? Porque, assim, vamos falar de forma abertamente. O primeiro site que a gente vai encontrar é o pornô, né? Então, assim, não tem jeito. As pessoas têm acesso, a partir do momento que têm acesso, é um contato contínuo vicioso. Inclusive, assim, tem muitas pessoas fazendo tratamento para parar de deixar de assistir esse tipo de conteúdo. Então, assim, se ele começa a iniciar ali a vida ativa, consumindo essa informação, o que ele entende de sexo é totalmente conturbado. Cria-se uma performance, uma frustração, porque é tudo muito artístico, eu vou dizer assim, né? Perde-se o valor da sensibilidade de estar com o outro, do contato, dos limites, né? Do que é bacana ou não, do que eu posso ou não. E também do cuidado, em geral, da saúde, né? Então, assim, anticoncepcional, camisinha. Vamos falar como é que foi a sua experiência. Ele te respeitou? Ela te respeitou? Tá gostando de alguém do mesmo sexo? Me explica sobre isso, deixa eu entender sobre isso. Porque, assim, Fernanda, eu tava pensando em casa. As crianças hoje não é que tá numa... Ai, tá tudo muito liberado. Não. Sempre teve. Hoje, eu sinto que os nossos jovens estão muito mais resolvidos para falar sobre, estão mais abertos para falar sobre, estão muito mais empoderados em relação ao que eles são. Juliane, então assim, pelo que você está falando, eu acho que essa questão tem muita informação aí, tem muita informação e muita informação que não é de qualidade, muita informação que é uma ilusão, né? Sim. Inclusive com relação a sexo e sexualidade. Então, acho que pelo que você está falando é isso. São os pais, antes desse pré-adolescente, desse adolescente consumir todo esse conteúdo que ele vai estar consumindo sem entender o que está acontecendo. De qualquer jeito. Então, é trazer essa informação de qualidade, né? E de leveza. Quem pode trazer a verdade, o que é certo, o conselho são os pais, né? Com certeza. É preparar esses jovens para, antes deles chegarem nesse conteúdo errado, fantasioso, trazerem a realidade e darem orientação, né? Que eu acho que é o que é mais importante, que evita doença, evita uma gravidez Indesejada. antes da hora, né? Então, eu acho que é isso, é trazer a verdade e os pais terem essa liberdade. Talvez até a gente esteja falando de pais que têm essa dificuldade, né? De conversar. Total. Porque eles também não tiveram com o pai pais deles. que conversaram. Mas é isso, quebrar, né? Em algum momento a gente precisa quebrar esse tabu. Sim. Para a gente ter, no futuro, jovens melhor resolvidos, né? Jovens Muito. mais conscientes, homens mais conscientes também, né? A gente está se aproximando aí do carnaval e a gente tem várias campanhas do não é não, né? São campanhas que talvez não fossem necessárias se a gente tivesse uma cultura há muitos anos de conversar sobre isso, sobre permissões.
Perfeito, é muito por esse caminho, entende? Aí você falou num ponto, assim, que é muito bacana, porque, assim, os pais desses pais não conversaram com eles. Eu queria muito ter um manual, assim, ó, você vai falar isso. Mas, assim como eles estão aprendendo, vocês também estão aprendendo a falar com seus filhos. Então, assim, tá todo mundo no mesmo barco, mas tentando se ajudar, entende? Eu sei que é um assunto super delicado, mas uma hora ele vai chegar, então leva isso com mais naturalidade, sabe? Do que ficar nesse entre dedos, tentando entender, as coisas acontecendo, você não tendo acesso a isso, de que isso tá vindo à tona, porque, Fernanda, em algum momento isso vai... Eu tenho um paciente que no consultório ele fala, eu tô consumindo um pouco mais, 80%, e eu não sei como parar. Acabou de ter esse lugar, assim, de conhecer esse lugar, e ele tá consumindo num grau... Aí eu conversei com a mãe, pelas piadinhas, pelo que ele fala aqui no consultório. Isso já está sendo colocado, senta e conversa. Aí a mãe já começa a se... Mas eu não sei como é que... Só chega e conversa, ninguém é melhor que vocês para isso. Vocês é o laço de confiança deles, entende? E eles estão abertos para falar, porque eles estão super tentando entender. Então, vá, fale. Juliane, agora para a gente poder ir finalizando, eu queria que você falasse um pouco da sua transformação, dessa Juliane lá atrás, Ai. que ia começar a atender criança que estava nervosa de entrar nesse processo, e hoje dessa psicóloga que está tão apaixonada por essas crianças, esses jovens e esses adolescentes. Ai, Fernanda. Vamos lá. Cara, que bom que a Flora Mater me deu essa possibilidade, né? Ela é literalmente uma casa-mãe, né? Que, na verdade, eu devo também a olhar e falar assim, cara, também é por conta dela. A Sabrina França, eu fiquei igual uma psicopata atrás dela mesmo, porque, assim, eu tenho uma admiração por essa mulher, que lá de Niterói eu olhava as coisas dela e falei assim, quando eu atuar, eu quero ser muito parecida com a Sabrina. Porque, assim, a forma que ela trabalha, a sensibilidade, o afeto, sabe? As crianças vão na rua, vão atrás dela. E eu falei assim, cara, eu não seria diferente. E eu quero trazer isso para meu dia a dia, sabe? Porque eu quero que seja leve para mim, quero que seja leve para eles. Então, assim, entra uma criança, pego no colo, deito no chão, abraço, jogo pro alto, pergunto como é que foi a semana, brinco com eles e brinco assim, Fernanda, brincadeira mesmo, sabe? Eu sento e tô ali naquele momento muito pra ele, com ele, sabe? Eu acho que tudo que ele de repente precisa é desse lugar. Os adolescentes, eu acho engraçadíssimo, porque tudo é em tom de fofoca. Menina, você não sabe o que aconteceu. Menina, me conta. E aí, é muito engraçado que eles ficam ansiosíssimos pra me contar as coisas, porque eles gostam desse lugar de... Você não sabe como é que a minha vida tá uma loucura. Ai, meu Deus do céu. Então, assim, pra cada lugar é um tipo de vínculo. Os adultos também, eu amo os adultos, inclusive. E são engraçadíssimos também. E eu amo, assim, eu acho muito engraçado, porque na minha época de faculdade, as pessoas falavam assim, segura o nicho e segue. Porque como é que você vai atender todo mundo? E quase um fragmentado, né? Na hora que entra um paciente, eu sou uma pessoa. Gente, mas eu consigo, é isso que eu falo. A minha abordagem, ela me permite ser autêntica ao ponto de que isso não me limita. Isso é uma coisa muito fluida. Então, assim, sai um adulto, sai de uma conversa mais serena, entrou uma criança, eu já saio entrando, correndo, gritando. E o vínculo, Fernanda, assim, que se você não tem um vínculo com o paciente, é o que a gente estava falando um pouquinho antes de começar, né? Se não tem vínculo com o paciente, o processo, ele é muito comprometido. Então, assim, tenha vínculo antes de qualquer abordagem, de qualquer técnica, de qualquer coisa, criando, assim, vínculo com vínculo para fazer um processo bem bacana para o paciente. Gilene, agora eu quero que você deixe a sua rede social, a rede tá. social das clínicas também, para quem quiser conhecer mais do seu trabalho, para quem quiser saber também onde é que você atende aqui na região. Claro, meu arroba é @psi, Juliene Cristine, Cristine com H, CRH, CHR. Clínica Flora Mater, então @Flora Mater, e a Clínica Germinar, que é o da Sassá, da Sabrina, que é o Espaço Germinar. @Espaço Germinar. Gilene, quero agradecer a sua participação no nosso podcast Saúde e Bem-Estar. Acho que deu para a gente falar sobre vários assuntos, né? Quando a gente fala de TEA, de aba, de criança e adolescente,
É uma infinidade de assuntos, né? Mas eu tenho certeza que a gente pôde tirar muitas dúvidas e quero parabenizar o seu trabalho também. Ai, Tá bom? obrigada. Agradecer que você é psicóloga da minha filha e eu vejo o seu amor pelo trabalho. Ai, Parabenizar você, que com certeza é um dom que está aí ai. ajudando muitas crianças e muitos adolescentes e ajudando muitos pais também, lado a lado ali com os pais também. Ai, Parabéns. Fernanda, obrigada. Muito obrigada mesmo. É um prazer. E fiquem ligados que toda semana tem episódio novo do podcast Saúde e Bem-Estar com patrocínio do Estética Clube. Até o próximo episódio.